No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês 8 dicas de como manter uma boa produção de leite. Olá, meu nome é Bruna Ramos, eu sou consultora de amamentação, criadora do Instagram Bebê Chegou, e aqui a gente fala sobre maternidade, amamentação, sono, parto, gestação, puerpério, entre outros assuntos. E vem para mais um vídeo do canal. Então vamos lá, né? Muitas mães falam, Bruna, como é que eu posso garantir, né, que eu vou ter uma boa produção de leite, que eu vou manter minha produção de leite, né? Então vamos lá, hoje eu vou trazer 8 dicas para vocês de como manter uma boa produção de leite. A primeira delas, gente, que a regrinha de ouro é amamente em livre demanda. Já faz muito tempo que a gente não tem mais essa história de amamentar de 3 em 3 horas. Deixe o seu bebê mamar quando ele pedir, ou mesmo que você sinta o peito muito cheio, você pode sim ofertar o peito, tá bom? Ajustar a pega do bebê. Gente, não adianta. O bebê tem que mamar eficaz para você ter uma boa produção de leite. A produção de leite, ela é mantida mediante estímulo. Se o bebê tá mamando de forma eficaz, tirando bastante leite da sua mama, e ela tá ficando mais vazia, o seu corpo entende que tem que manter essa produção, ótimo. Se esse bebê não mama eficaz e você fica com muito leite parado ali, o seu corpo começa a entender o quê? Ah, não tá precisando de tanto leite assim, vamos reduzir a produção. Então, ajustar a pega e o bebê ter uma mamada eficaz é essencial. Terceira dica, ofertar ambas as mamas em cada mamada. Ai, Bruna, mas precisa, meu bebê só aceita uma. Tudo bem se ele só aceita uma. Mas o que a gente fala, uma vai ser o prato principal e a segunda vai ser a sobremesa. Pode ser que ele precise de um pouquinho a mais. Pode ser que ele mame só uma e fique satisfeito e recuse a outra. Tudo bem, e você não insiste. Pode ser que ele aceite a segunda e aí isso também vai ajudar a manter sua produção de leite. Ai, mas Bruna, se ele mamar uma só, minha produção vai cair? Não! O seu corpo vai ajustar para as demandas do seu bebê dele mamar um peito por cada mamada, tá? Mas se você ofertar as duas, você garante que você está mantendo seu bebê satisfeito, o quanto ele precisa, e ele vai te dizer se quer ou não, e também garante essa produção de leite sempre em dia, tá bom? 4. Não controlar tempo de mamada. Gente, mamada não é para ficar contando no relógio 5, 10, 15, 20 minutos. O bebê que vai ditar o quanto tempo ele vai mamar. Tem bebês que vão mamar em 5 minutos, tem bebês que vão levar 40 minutos, e tá tudo bem. Só tem um alerta aqui que eu faço, que é o seguinte, se o bebê mamar muito mais do que 1 hora seguida, vale a pena voltar lá naquela dica número 2, de avaliar a pega do bebê, porque pode ser que esse bebê não esteja fazendo uma pega efetiva e fique muito tempo em sucção não nutritiva, ao invés de realmente mamar tudo que ele precisa, tá bom? É regra que todo bebê que mama 1 hora e pouco seguida, tá fazendo sucção só não nutritiva e a pega tá ruim? Não é regra. Mas vale a pena descartar, né, esse ponto aí, se confirmar se a mamada tá bem efetiva mesmo, né, pra gente garantir que tá tudo certo. Ah, e antes da gente continuar, se você tá curtindo esse vídeo, se você tá achando interessante, deixa sua curtida, se inscreve no canal e ativa as notificações, que daí você recebe a notificação de quando eu postar um vídeo novo, tá bom? 5. Essa pode parecer clichê, muita gente acha besteira, mas a gente tem estudos que comprovam. Evite bicos artificiais. E por bicos artificiais, o que eu quero dizer? Chupeta, mamadeira e bico de silicone. Ai, Bruna, mas não dá mamadeira, não dá chupeta? A mamadeira é um negócio muito difundido na nossa cultura e que ela não é necessária para o bebê. Existem outras formas da gente dar leite pro bebê se a gente precisar na nossa ausência ou como complemento, ou o que quer que seja, né? Sem o uso da mamadeira. E aí eu tenho um guia, tá, gente, explicando até como aumentar a produção de leite materno, e lá tem como ofertar sem ser na mamadeira. Tem vídeo demonstrando como dar no copinho, na colher dosadora, no copo de bico rígido, eu ensino tudo, tá bom? Eu vou deixar o link na descrição pra vocês. O bico de silicone também tem mãe que fala que ai, foi maravilhoso, me ajudou muito, mas a gente sabe que o bico de silicone, na grande maioria dos casos, ele mais atrapalha do que ajuda, e a gente deveria evitar ao máximo o seu uso. A chupeta, o que acontece? A chupeta, o bebê acaba fazendo toda a sucção não nutritiva que ele deveria estar fazendo no peito, na chupeta. E aí ele estimula menos o seu peito. Ah, mas a sucção nutritiva tem algum papel na produção de leite? Tem, gente, porque sai um pouquinho de leite. E isso sim ajuda na sua produção, tá? Óbvio que se a mamada não tá eficaz, só a sucção nutritiva não vai manter sua produção. Mas a sucção nutritiva, não nutritiva faz parte de manter a sua produção. A gente vai ter sempre um balanço entre sucção nutritiva e sucção não nutritiva sendo feita no peito. Se esse bebê fica na chupeta e não vem ao peito com tanta frequência, porque ele está fazendo a sucção não nutritiva na chupeta, isso pode ser sim um impacto na sua produção, tá? Então o que a gente pede? Evitem bicos artificiais, né? Principalmente no começo da amamentação, mas as primeiras 72 horas, 1 mês, mas se puder não dá, é melhor, né? Eu sei que é difícil, é um negócio muito enraizado. O pessoal fala, ai, tá fazendo meu peito de chupeta. Não, ele não tá chupetando, a verdade é que ele tá ao contrário. A chupeta veio para substituir o bico do peito, entendem? Então, na verdade, o bebê tá fazendo a chupeta de bico do peito. E eu sei que é difícil, eu sei que tem uma série de questões de expectativas, de tudo mais, mas assim, vamos entender que um bebê é um bebê e ele tem necessidade de sucção não nutritiva também. E isso deve ser feito preferencialmente no peito da mãe, né?
Então, vamos tentar evitar os bicos artificiais. 6. Uma boa alimentação, tá, gente? Por quê? Porque a gente tem que ter uma boa alimentação pra gente estar bem, pra gente estar se sentindo saudável, né? E conseguir produzir leite. O nosso corpo vai produzir leite? Vai. Ele vai tentar tirar tudo de você para produzir o seu leite. E aí pode ser que o seu leite acabe sendo insuficiente se você estiver sofrendo de desnutrição, alguma questão mais grave, né? Mas assim, a gente manter uma boa alimentação vai fazer a gente ficar bem e a gente conseguir produzir o leite que o bebê precisa, né? É um conjunto, porque os nutrientes que vão ser usados para produzir o leite têm que vir de algum lugar. Eles vêm basicamente da nossa alimentação. Então se alimentem bem, né? Tenham uma rotina boa de alimentação, tentem comer diversificado, frutas, legumes, verduras, grãos, proteínas, leguminosas e evitar industrializados, tá bom? 7. Se manter hidratada. Gente, o leite é 87% de água. Então sim, a gente precisa se manter hidratada, né? Porque muitas mães reparam, às vezes, é que se elas ficam alguns dias sem beber quase nada de água, elas sentem uma queda na produção de leite, que conforme rapidamente pode ser recuperada voltando a ingerir mais água. E isso pode sim acontecer. Óbvio, não vai ser um negócio brusco que vai secar o seu leite do nada, mas ele pode sim ter algum impacto. Então se mantenha hidratada. Quando eu falo se manter hidratada, a gente não é se afogar em água, ter que mergulhar numa banheira e beber uma banheira inteira. Não. Mas é manter aí uma hidratação de cerca dos seus 2, 3 litros de líquido por dia, né? Preferencialmente para água, né? Então o que é o truque? O que eu fazia aqui para me ajudar? Eu sou péssima para beber água. Meu marido briga comigo até dizer chega, porque eu sempre fui muito ruim para beber água. Não é que eu não gosto de água, mas eu esqueço. Eu começo a fazer as coisas que eu tô fazendo no meu dia a dia e vai embora. Então hoje em dia o que eu faço? Eu deixo um copinho junto comigo para facilitar, até eu vou beber um gole. Para eu não esquecer. E aí o que a gente fez? Quando eu cheguei com a Júlia da maternidade, né? Na maternidade ele já pegava pra mim. E eu comecei a fazer o quê? Eu tinha uma garrafa de água comigo o tempo todo. Então eu ia amamentar, eu levava uma garrafa de água cheia. Às vezes eu drenava a garrafa inteira. Ele, enquanto estava em casa, ia me abastecendo de água o tempo todo. E mesmo depois que ele voltou a trabalhar, meu marido, né? Eu o tempo todo tentava ficando a lembrar de beber água. E ele às vezes me mandava uma mensagem. Tá bebendo água? Encheu a garrafinha? Tudo pra tentar lembrar de beber mais água. Porque sim, gente, faz diferença. O dia que eu bebia um pouco menos de água, eu sentia que o peito não ficava tão cheio, digamos assim, né? Não que faltava leite pra Júlia, mas eu sentia que o peito ficava um pouco menos cheio. Aí eu falava, nossa, eu preciso beber mais água. Bebi pouca água ontem. Aí eu voltava a beber água, me hidratar bem. Então é que eu falo, não é se afogar, não é ter que tomar 5, 6, 7 litros de água por dia. Mas é se manter hidratada, é assim, tá com sede, bebe água, mantenha a garrafinha do lado. Eu sentia muita sede amamentando, principalmente as primeiras semanas, parecia que tinha um deserto na minha boca. Então eu acabava bebendo bastante água. Depois, com o tempo, eu fui tendo que me policiar. Depois que eu parei de amamentar esse ano, mesmo depois que ela diminuiu bem a mamada, depois que ela fez uns 2 anos, assim, que ela diminuiu bem as mamadas, eu às vezes esqueço um pouco de beber água. Por isso que eu faço esse truque do copo, pra lembrar, tá? Então se manter hidratada é muito importante. E a dica 8 é apoio. Gente, não adianta. Lutar contra não é fácil. A gente consegue, a gente é forte, mas existe todo um sistema. Então você tem uma mãe, às vezes, ou uma sogra, ou uma avó, ou uma tia falando que o seu leite não sustenta, que o seu leite é fraco, que esse bebê precisa de mingau, que esse bebê precisa de fórmula, que esse bebê não dorme porque você não tá dando mingau, que você tem que dar chazinho, que tem que não sei o quê. E tudo isso, gente, gera um impacto na gente. Nós estamos passando por um puerpério, uma mudança hormonal lascada, porque essa é a realidade, né? Uma mudança hormonal é uma época difícil, uma mudança hormonal muito forte. A gente fica sensível, a gente está passando por uma adaptação que nós somos uma nova pessoa, né? A gente tem uma criança para cuidar agora, um bebê que depende da gente. E às vezes as expectativas que a gente tem em relação a esse começo dessa vida desse bebê são totalmente diferentes da realidade. Esse bebê demanda muito mais do que a gente às vezes imagina. A gente está passando por mudanças físicas, nós passamos por um parto ou por uma cirurgia, que é a cesárea. Nós estamos em plena recuperação. Então é um conjunto todo. Aí não ter apoio das pessoas próximas, do seu parceiro, da sua mãe, da sua sogra, dos profissionais de saúde que estão à sua volta, pode ser muito difícil. E isso pode sim ter um impacto. Por quê? Porque às vezes você não se alimenta bem, ou porque às vezes você pode até entrar numa depressão pós-parto. Aí você tem um bebê que acaba entrando num complemento às vezes de forma desnecessária, porque o médico cismou, porque alguém te falou alguma coisa, ele vem menos pro peito, estimula menos o peito, acaba caindo sua produção, você acaba ficando mais nervosa. Então assim, toda falta de apoio, toda falta de companheirismo, de compreensão, de empatia nessa fase,
pode ter um impacto na gente. O psicológico, infelizmente, afeta muita coisa. Então, converse muito com as pessoas ao seu redor, quem tá aí te ajudando. Busquem profissionais a favor da amamentação e que sejam realmente a favor, porque muitos falam que são, mas assim, são até, entendeu? Tipo, acontece qualquer coisinha, ligeiramente fora da curva, eles já querem dar fórmula. Literalmente fora da curva, que eles acham que é a curva, tá, gente? No seguinte sentido, do script que eles têm lá, que eles aprendem na faculdade, qualquer coisinha que fugiu dali, ele acha que tem que dar fórmula. E a gente sabe que não é assim. Então, ter apoio é muito importante nessa fase, tá? E eu gosto de falar, deixem as coisas pré-estabelecidas já, bem estabelecidas na gestação, né? Conversem muito com o parceiro de vocês, já deixem bem estabelecido que você quer amamentar, que você quer o suporte dele pra ele não vir falar besteira, pra ele barrar os palpites, para que vocês possam ficar tranquilas, o mais tranquilas possíveis nessa fase psicologicamente e emocionalmente, para conseguir que a amamentação flua. Tá? Porque não é fácil mesmo, a amamentação não é só pra gente pôr o bebê pra mamar e vai tudo ficar lindo, maravilhoso, não. Tem um quê de instinto? Até tem, mas tem um quê também de aprendizado seu e do bebê, né? Tem outras intercorrências que podem acontecer no meio do caminho, que podem afetar essa amamentação, e aí você pode precisar de ajuda. Então, o apoio é muito importante, tá? E uma dica bônus ao sinal de qualquer problema, busque alguém especializado em amamentação. Então, eu sou consultora de amamentação, atendo online, tem bancos de leite em várias cidades do país. Nós temos profissionais excelentes entre pediatras, fonoaudiólogas, enfermeiras que entendem de amamentação. Então, busque alguém que entenda de amamentação para te ajudar. Não fique esperando virar uma bola de neve. Deu 1, 2 dias, o negócio tá aparecendo, tá ficando feio, já busca. Não fica esperando, eu vou esperar a consulta com o pediatra daqui uma semana. Não. Busca ajuda antes, porque na amamentação, quanto antes a gente agir, antes a gente consegue contornar o problema e antes a gente consegue muitas vezes salvar a amamentação. Se a gente às vezes fica esperando uma semana aí, às vezes 2, 3 dias já pode dar uma mastite, já pode cair uma produção, já pode acontecer alguma coisa que pode ter um impacto grande na sua amamentação, né? Então, realmente, buscar ajuda o quanto antes é a 9ª dica que eu dou de bônus aí pra vocês, tá bom? Porque quanto antes a gente intervir, né, e consertar o que tá acontecendo, seja só um ajuste de pega, seja alguma outra coisa que precisa ser avaliada, que precisa ser organizada, né, ajeitada, né, quanto antes a gente intervir ali e resolver, mais chance de sucesso nessa amamentação. Tá bom? A gente ficar esperando aí, quanto mais a gente espera, pior a situação fica, maior fica a ferida ou a lesão que você tá sentindo, ou a dor, ou o ganho de peso desse bebê vai ficando, tá cada vez mais baixo, ou ele tá perdendo peso, enfim. Quanto mais a gente espera, mais cresce a bola de neve e mais difícil é a gente acabar com essa bola de neve lá na frente, tá bom? Então, qualquer sinal de dúvida, busquem ajuda, me chamem lá no direct, eu atendo online, tá bom? Eu posso ajudar vocês aí a resolverem esses pepinos que podem aparecer aí na sua amamentação, para que tudo flua da melhor forma possível para você e para o seu bebê, tá bom? Então era isso que eu queria dizer, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você conhece alguma mamãe aí, né, que tá com medo de não conseguir manter a produção de leite, tá com dúvidas, manda pra ela esse vídeo pra ela assistir, tá bom? E, gente, me contem aqui nos comentários, né? Eu quero saber de vocês como é que tá indo a amamentação de vocês, vocês tiveram dificuldades, como vocês resolveram essas dificuldades, né? Que outros assuntos vocês querem que eu traga aqui? Me conta um pouquinho pra eu poder, né, trazer aí vídeos interessantes pra vocês, tá bom? Um beijinho e até a próxima.